Boa noite a todos. Obrigada a presença para mais um estudo dessa noite. E para iniciar, vamos ouvir a música do nosso querido Padre Germano, com o Cláudio. Padre Germano, olhai por nós, da bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, teu amor é imortal. Nosso Seame é uma dádiva de luz e caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigada, Cláudia. E para podermos iniciar, antes da nossa prece, vamos ler aqui um capítulo do Vinha de Luz, escrito por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, no capítulo 107, Joio. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Jesus, Mateus, capítulo 13, versículo 30. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espontâneas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho aos propósitos inferiores e transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora.
Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega à época da ceifa. Depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessário a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio. Quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarmes e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágios inexoráveis. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser atado em molhos, uma dor nunca vem sozinha. Gente, isso é muito importante ao que a gente está vivendo, né? Quantos joios e trigos estão nascendo juntos, né? Quantas maldade, quantas pessoas completamente desorientadas, cometendo crimes absurdos, que às vezes a gente fala, não quero ver o jornal, quero ficar longe disso, não quero saber disso, só que esse é o nosso mundo. Nós estamos crescendo paralelamente. E é exatamente a humanidade está se encaminhando para um momento em que o joio vai ter que ser separado. Mas Deus sempre dá a oportunidade do joio se transformar, né? Toda pessoa má tem o direito de se transformar. Todo aquele que está cometendo erros tem o direito de entender o seu erro e se transformar. Acredito que tem muito a ver com o que a Rosa vai nos trazer hoje, porque nada é por um acaso. Então agora vamos fazer a nossa oração. Pedir a Jesus, acima de tudo, a Germano, nosso patrono, e toda a espiritualidade da casa, que nos proteja, que permita a abertura dos nossos estudos e que possamos ter uma noite de paz, de harmonia e, acima de tudo, que a gente consiga aprender, nem que seja um grãozinho de mostarda, mas que o que a gente for estudar aqui hoje entre no nosso coração e no nosso espírito. Peço a bênção de nosso Germano para intuir nossa irmã no nosso trabalho. Deixa eu botar a cadeirinha para dentro para não tropeçar. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, né? E estamos aqui, mais uma vez, para estudarmos o Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos estudar o capítulo 12, que tem como título Amai os vossos inimigos. E aí vocês vão dizer assim, puxa, Rosa, amar inimigo? Pegou pesado. Mas, como a gente viu na página de abertura, né? Existe o joio, que é aquilo que não serve, né? E o trigo. Na hora da colheita, a gente tem que eliminar o joio, né? Porque estraga a plantação. E vamos ficar só com o trigo. E assim será, né? Conosco, espíritos.
enquanto a gente ainda não tiver, né, em condições, continuaremos, e pela misericórdia divina, aqui encarnados, até que a gente consiga, né, atingir essa perfeição. E aí, né, Deus enviou, olha só, como ele é misericordioso, como ele é bom. Ele criou um planeta, né, para que nós tivéssemos a oportunidade de melhorarmos. Nascemos simples e ignorantes e ao longo, né, das encarnações a gente vai adquirindo qualidade, mas também erros. E para que a gente atinja a perfeição, a gente tem que eliminar tudo isso. E aí ele envia Jesus, né, como seu filho, e Jesus, né, faz essa colocação, né, meu pai, né, porque até então ninguém tinha falado em Deus dessa maneira, como pai, né, que aquele carinho, né, sempre o Deus era o Deus que castiga, né, o Deus que pune, né, e Jesus vem com essa mensagem de que ele é o pai. Então o pai, ele quer o melhor para os seus filhos, né? O pai não quer pior para os seus filhos. E aí Jesus vem, traz o seu exemplo e deixa, né, a sua palavra. E aí tem os ensinamentos através do Evangelho, do Velho Testamento, do Novo Testamento, e ele diz que virá o Consolador prometido. E a gente sabe que o Consolador prometido são esses ensinamentos que a doutrina espírita traz para nós, de uma maneira mais simples, de uma maneira objetiva, de uma maneira que se entenda, né? Porque a religião ela tem muito esse lado do lado punitivo, né? Então você vai queimar no fogo do inferno, você vai para o inferno. Então você faz porque tem medo de ir para lá, mas você não faz entendendo que você não faz errado, não tem que fazer errado, que é para você se tornar um espírito superior, igual a Jesus. É isso que a gente tem que entender. E a doutrina espírita mostra isso para a gente. E Jesus veio, né, com as suas parábolas, com os seus ensinamentos, com o seu exemplo, nos mostrar como devemos ser. E nós estamos aí nessa caminhada, né? Passaram já 2023 anos e a gente ainda está se alfabetizando, né? Porque ainda estamos ainda igual as crianças, né? Que começando a aprender. E no capítulo anterior, que é o 11, é o amai ao próximo. E aí é um mandamento, porque existiam as leis de Moisés, né, que eram rigorosas, porque era necessário naquele período, né? Foi criado os 10 mandamentos, que era para segurar aquele povo, né? Mas Jesus vem, né, amorosamente e reduz tudo. E aí ele diz para a gente, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí está subentendido tudo, mas só que como Jesus também é muito didático, ele repete. E aí nesse capítulo ele diz, amai os vossos inimigos. E aí a gente fica pensando assim, puxa, mas amar o inimigo? Mas vamos analisar quem é esse inimigo. A gente coloca força nas palavras que às vezes as palavras não têm. Esse inimigo aí, ele é aquele que se encontra em oposição a mim. Não quer dizer que seja uma pessoa ruim. Simplesmente, ele não está se afinizando comigo por alguma razão, por alguma atitude, né? Ele não... E às vezes o errado posso ser eu, né? Que a gente diz, quando Jesus diz lá, ama o teu próximo como a si mesmo, né? Então ele pede que a gente ame o próximo. E aí a gente reluta em amar o próximo. Mas nós queremos ser amados, não queremos? E nós não somos o próximo de alguém? Então a gente não quer que alguém nos ame? Então a gente só pensa, né, no outro, mas a gente não pensa a gente pensa na gente, mas a gente não pensa no outro, né? Então esse conceito de inimigo é aquele que se encontra em oposição, que milita em campo contrário. No item 1 do Evangelho, do capítulo 12, ele diz assim, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Isso aí foi o que foi dito, né? Lá por Moisés, na época de Moisés. Eu, porém, vos digo,
amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Porque aí é fácil. Amar quem ama a gente, amar quem gosta da gente. Difícil é a gente amar aquele rebelde, né? Aquele que está errado, aquele que nos faz mal, aquele que nos faz sofrer. Então, amar a esse é difícil. Mas Jesus quer mostrar para a gente que ele também é um filho de Deus. E nós, aí concluindo aqui, se apenas os vossos irmãos saudardes, o que é que fazeis mais? Aí eles, não, peraí. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que é que fazeis mais do que os outros? Não fazem outros tantos os pagãos? Então, assim, quando ele quis dizer isso, né, ele quis dizer que se a gente fizer, aí é só aquele que não me perturba, aquele que me agrada, né? Aí é fácil amar. Agora, amar o rebelde, né? Amar aquele que nos faz sofrer, isso aí é muito difícil. Mas esse irmão é um irmão que está a caminho. Aí eu acho que ele está errado. Mas será que eu já não errei igual a ele? Será que eu já não fiz coisa pior? Então, cada um está num processo de evolução. E se nós virarmos as costas para esse irmão, quem é que vai ajudar esse irmão? Então, aqui, quando ele diz amar o inimigo, né, não significa trazê-lo para a nossa mesa. Não significa que eu vou dar beijinho nem abraço, nem ficar rindo e fazendo coisas que o meu coração não permite. É igual perdoar. É quando você para com aquela sintonia do ódio, do rancor. E aí, nesse capítulo, a gente vai ver, né, que a instrução dos espíritos fala em relação ao ódio, à vingança, e fala até no duelo. Aí você vai dizer assim, mas nesse duelo não existe mais. A gente vai falar um pouquinho disso. Então, eu proponho a vocês a prática do bem. Porque se a gente começar a pensar, que o Jonathan já falou, outro palestrante já falou, aquela história da nora que não gostava da sogra, lembram dessa história? Né? Que não gostava e que pediu lá para um guru um veneno para matar a sogra. Aí ele falou, não, eu vou te dar, mas você vai ter que tratá-la muito bem, para ninguém desconfiar. E aí, passado o tempo, ela começou a tratar bem e, reciprocamente, a sogra trata bem, até que chega uma hora que ela se desespera, meu Deus, ela vai morrer. Aí ela volta lá, né? E o guru diz assim, não, mas eu não te dei um veneno. Eu somente te ensinei a fórmula de amar a essa pessoa. E aí, pronto. Por quê? Porque ela tinha aquela atitude com ela ruim. E aí ela reciprocamente também. E ficava aquele duelo. Aí a gente diz assim, não tem mais duelo. Tem duelo sim. E aí, quando ela se desliga da maldade, né, da raiva, do rancor, ela vê qualidades nela e a sogra também. E esse é o comportamento que nós devemos ter. Pode até a gente não chegar nesse ponto de gostar, de se entender bem, mas eu não vou fazer nada aqui contra aquela pessoa que eu presumo ser meu inimigo, ou que, como eu disse aqui, se encontra em oposição a mim. Né? Então, assim, vamos praticar esse bem? Eu vi, deixa eu ver se eu lembro aqui, eu vi, acho que foi no Instagram, um menininho até era indiano, e aí ele falava umas palavras que até achei muito interessante, que ele diz assim, o que você pratica todo dia? Ele fazia pergunta, tinha lá a legenda, né, porque ele falava lá, acho que ele falava em inglês. E aí ele dizia assim, você se torna bom naquilo que você pratica. Não é isso mesmo? Jogador para ser, né, qualquer atleta, para ele ser eficiente, ele não tem que treinar muito. Né? Aí ele diz assim, você pratica a alegria, a paz, a felicidade? Será que nós praticamos isso? Ou será, ele diz,
Ou você pratica muita reclamação. E aí, quando você pratica muita reclamação, você vai ficar bom nisso. Aí você vai ver defeito até onde não tem. Se você pratica raiva, você também será muito bom nisso. Se você pratica preocupação, você vai se preocupar, inclusive, com o que não tem, com o problema que não existe. Então, ele propõe, né? Eu proponho que, se tudo é uma questão de prática, eu proponho praticarmos a felicidade. E aí eu acrescento, vamos praticar também a tolerância, a paciência, né? A bondade. Porque se a gente começar a praticar isso, a gente vai conseguir. Aí você vai dizer assim, pô, mas o outro não se melhora, mas o outro continua lá fazendo errado. Mas aí o problema é do outro. Porque se eu faço igual a ele, se eu revido, eu sou igual a ele. De quem eu estou reclamando. Eu não estou apontando defeito? Aí eu vou fazer a mesma coisa? Por isso que a gente fala que a doutrina, né, de Kardec é a doutrina da razão. Porque a gente entende o porquê não deve fazer. Porque isso vai atrapalhar o meu crescimento espiritual. Porque eu vou ficar vibrando na raiva, no ódio, no rancor, como é que quando você só vê o defeito do outro, na reclamação, né? Então vamos tentar eliminar isso. E aí nesse capítulo ele fala assim também, retribuir, são 3 tópicos, eu estou resumindo, né? Porque senão a gente não vai conseguir falar. Ele fala retribuir o mal com o bem, né? Então é essa prática aí que a gente está propondo. Me fez o mal, eu não vou revidar. Porque a gente revida, a gente vê na televisão aí o tempo todo, novela, se aborrece, aí dá uma bofetada, não é? Se brigam. Aí você vê, poxa, você está estimulando o jovem a fazer aquilo. Quantas atitudes erradas a gente vê, né? Hoje em dia tudo é permitido, não pode censurar. Mas aquele jovem, aquela criança que está em formação, ela vê aquilo tudo e acha normal. E principalmente quando é um ator que ela admira. Já reparou que sempre o vilão, eles terminam mudando o final da novela e o vilão termina sempre, né, se dando bem? Por quê? Porque é o artista que as pessoas gostam. E aí você altera os valores. E aí a gente não raciocina. Principalmente quem tem filhos, isso aí é uma grande preocupação, né? De dar valores morais, valores do bem, né? E tem o outro item, inimigos desencarnados. Então, olha só, se nós temos inimigos encarnados, já é um problema. Se a gente não resolver a questão quando estiver encarnado, quando esse inimigo desencarnar, gente, olha só, a gente nem está vendo. Aí é pior ainda. Então, vamos tentar resolver as nossas pendências com esse inimigo. E Jesus já dizia isso, né? Para a gente, enquanto estás a caminho. Porque depois a situação vai ficar pior. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E sempre ter tolerância com o erro. Porque nós também erramos. Quem é perfeito? Se eu estou no mundo de provas e expiações, é porque eu ainda preciso corrigir essas minhas imperfeições, né? Então, o outro, aí eu vejo a imperfeição no outro, mas eu não enxergo em mim. Então, vamos também nos preocupar com isso, né? Por isso que a gente fala sempre. A gente tem que estar sempre vigilante, a gente tem que estar sempre em oração, porque esses inimigos, eles nos perseguem e às vezes eles nos encontram. Por isso que às vezes a gente precisa... Aí bota o nomezinho ali, bota assim. Né? Por que tem as reuniões de desobsessão nas casas espíritas e em outros lugares também tem? Para que a gente possa explicar para esse espírito que ele vem revoltado. Porque ele já sofreu. Ele não deixa de ter a razão dele.
né? Aquela pessoa que está ali encarnada, que tem aquela carinha boazinha, já fez alguma coisa para ele, às vezes nessa vida mesmo ou em outras. E aí ele encontra, ele lembra, né, do que aconteceu. Ele é o seu algoz. Aí a gente tem que mostrar para ele que cada um cresce individualmente. Aí você mostra para ele que ele tem que se libertar. Ah, mas ele fez, deixa ele. Joga para o universo, é isso que a gente tem que fazer. Mas não, a gente fica ali, a gente só... Enquanto a gente não vê a pessoa sofrer alguma coisa de ruim, a gente não sossega. Mas a gente tem que mudar essa nossa vibração e essa nossa conduta, porque não é nem bom para a gente, não é bom para a pessoa, né? Porque você está acelerando esse processo e não é bom para o universo. A gente não quer um mundo de regeneração. O que a gente está fazendo para esse mundo se tornar um mundo de regeneração? Nós fazemos parte desse mundo. Se ele ainda continua assim, é porque nós ainda somos assim. Nós precisamos melhorar, né? E o outro item que ele coloca ali, que Jesus fala, oferecer a outra face. Isso é simbólico, gente, isso é uma metáfora, não é o pão, toma aqui a outra, bate aqui. Não, é para que eu dê uma outra oportunidade, né? Para aquela pessoa que, às vezes eu digo assim, eu não quero nem ver nunca mais. Mas se a pessoa, né, realmente reconhece o seu erro e pede uma chance, eu tenho que dar essa chance àquela pessoa, né? Então, quando Jesus fala isso para oferecer a outra face, é para que eu, infinitamente, né, é claro que tudo tem um limite, né? Eu, na medida do que eu consigo, eu vá dando a essa pessoa oportunidades. Então, aqui, até eu anotei aqui, a lei dos homens, ela foi criada para coibir, para frear, para intimidar o erro e o mal. E outra coisa, a gente não pode esquecer da lei do retorno. Se eu faço alguma coisa errada, aquilo volta para mim, de alguma maneira vai voltar para mim. Às vezes nessa vida mesmo, né? Assim como esta pessoa que está fazendo errado, que eu julgo meu inimigo, também ela vai sofrer essa lei do retorno. Então, nós temos que ter esse cuidado. Nós não sabemos que somos espíritos imortais, né? Eu acho que a gente está falando aqui para espíritas. Então, quando eu falo para espírita, né, o espírita sabe que ele é um espírito imortal. Ele nasceu simples e ignorante e vai atingir a perfeição. Então, eu vou precisar, né, de várias encarnações até que eu me torne esse espírito perfeito, superior, igual a Jesus, né? Como ele mesmo disse para a gente que nós seríamos, né? Então, nós vamos precisar disso tudo. Então, se eu sei que eu tenho que atingir a perfeição, eu não tenho que correr atrás dessa perfeição? Aí eu persisto no erro. E aí não tem jeito. Eu tenho que reconhecer o erro, eu tenho que espiar e tenho que reparar o meu erro, porque a lei do universo ela é diferente. Eu fiz, paguei ali, fiquei não sei quantos anos na cadeia, saí, matei, mas acabou. Não devo. Tô zerado. Não é assim. Ele está em relação à lei dos homens, ele continua a sua caminhada, mas aquele erro que ele cometeu, ele tem que reparar esse erro. E aí, ele pode reparar pelo amor ou pela dor. Ele não precisa vir sofrer em outra encarnação, não. Né? Porque a gente tem, não, eu vou vir, vou sofrer. Mas eu posso reparar pelo amor, eu posso me dedicar. Vocês acham que uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, um Divaldo, que dedicam toda a sua vida, né, para a caridade, ele vai precisar reencarnar igual a gente, né, que não faz nada? Não, a gente sempre faz alguma coisinha assim, mas não igual a eles, né? Largar a vida, né? Abdicar da sua vida pessoal. Porque tem que abdicar, né? Mas de uma maneira espontânea. É diferente do celibato. É uma coisa forçada. Não pode casar, não pode ter família, não sei o quê. Tá. Mas eles abdicaram por serem missionários, entenderem que realmente precisava, porque senão vai perturbar mesmo. Como é que você vai se preocupar com a família se você tem uma família universal? E Jesus mostra pra gente o tempo inteiro, ele fala o tempo todo dessa família universal. Tem lá um exemplo, em algum lugar que ele estava, que alguém disse assim, que chegou sua mãe, seus irmãos,
Aí ele pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? O pessoal diz assim, caramba, pô, Jesus renegou? Não, ele naquele momento ele quis dizer que onde ele estava também era a família dele. Que para ele, todos eram importantes, né? Que é o que nós temos que ter, esse sentimento de fraternidade. Não só naquele momento que a gente vê aquela cena difícil, pessoa que perdeu tudo, que está na enchente, aí a gente tem aquele sentimento de solidariedade que é sincero. Mas a gente tem que ter isso sempre. Aí vamos lá. E aí vem a instrução dos espíritos que fala na vingança, no ódio e no duelo, né? A vingança é o último remanescente dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer. Porque é um sentimento bárbaro. Mas aí a gente vai dizer assim, não, eu não tenho mais isso, eu não quero vir, não me vingo, não. Mas a gente vê no dia a dia, como ela falou, nos noticiários. O que é aquilo? É vingança. A gente vê aí o feminicídio direto. O que é isso? É vingança, porque como ela não fica comigo, não vai ficar com mais ninguém. Eu vi nessa semana, ele separou da mulher, estava com a filha, ele falou que a filha não ia ficar com a mãe. Ele matou a filha e se matou. Gente, olha só que mentes perturbadas que estão por aí. E nós temos responsabilidade também com essas pessoas. A gente tem que ajudar essas pessoas. Quando a gente perceber alguma coisa, não tem que me meter, o problema é de cada um, não. Se eu posso ter uma palavra de conforto, se eu posso orientar, eu tenho que fazer, porque eu vou responder. A gente responde pelo mal que faz, mas responde também pelo bem que a gente deixa de fazer. A omissão. A omissão. Então, nós temos que sim. É claro que a gente vai no nosso limite. Posso, não posso, minha mão só alcança aqui, né? Então, assim, e quando eu vejo, né, uma pessoa se dá mal, isso não é uma vingança? E às vezes, quem de nós, quem nunca, né, que viu uma pessoa que fez muita coisa errada e de repente acontece alguma coisa com ela e a gente não diz Bem feito. Ou se não diz, pensa. Então, naquele momento, a gente só não fez com as nossas mãos, mas a gente se alegrou porque ela foi punida de alguma maneira. Isso não é vingança? Porque quando eu esqueço, acabou. Pelo contrário, eu vou até torcer para que tudo dê certo na vida daquela pessoa, né? E esse ódio, né? Porque a pessoa me fez mal, ou porque a pessoa é má, é o criminoso, é o pedófilo. Gente, são espíritos que estão ainda numa zona muito abaixo, talvez de nós, que não fazemos mais essas coisas, mas quem sabe se não já fizemos pior, né? Se nós estamos passando por várias encarnações, tudo isso aí de errado que já aconteceu, quem sabe se a gente não estava lá na hora que Pilatos pergunta, né? Vocês querem salvar Barrabás ou Jesus? Quem sabe se nós não estávamos lá e gritamos Barrabás? Não é? Hoje, a gente não faria isso. Mas hoje nós já crescemos, né? Moralmente, espiritualmente, a gente já entende, né? Mas nós já erramos. E ainda continuamos a errar. E vamos errar ainda, faz parte. Faz parte da natureza humana. E aí o duelo é aquilo que a gente falou. Porque esse duelo, houve um período, né, da era cristã, que o homem ofendido chamava para o duelo. E era aceito, né? Ele chamava um padrinho, tinha um juiz, escolhia as armas e um morria. Lavava a honra, né? Com aquela morte. Hoje não existe mais, mas a gente ainda vê muita gente ser morta aí. O que é o bandido de aluguel? Né? Ainda tem quantos? A execução. É isso aí. Brigas de trânsito. Um tipo de duelo. É duelo. E o duelo mental? Eu não atiro com a arma, mas eu fico o tempo inteiro pensando naquela pessoa e querendo que ela se dê mal, porque ela me fez sofrer. É o chefe que me mandou embora, é o namorado que me largou,
o vizinho que fez isso, fez aquilo. E aí eu fico com aquilo, gente, entrega para o universo. A cada um segundo as suas obras. Cada um vai responder pelos seus erros. E a gente tem muita pressa e a gente não pode ter pressa. Né? Isso não nos diz respeito. Né? Vamos entregar tudo aí. E aí, eu vou usar, que hoje quero ver se eu acabo 8:45, para não atrasar a vida de ninguém. E aí eu estava, já tinha separado esse tema, e aí a minha amiga ali, Márcia, virou-se para mim e falou assim, na semana passada, Rosa, sonhei com você. Você estava dando uma palestra. Aí eu falei para ela assim, o que eu falei na palestra? Aí ela falou assim, você falava dos espíritas, da responsabilidade do espírita, do que ele quer e do que ele faz pelo espiritismo. Mais ou menos isso. Aí eu parei, pensei, eu falei, caramba, será que tem alguma coisa? Aí eu falei, tem tudo a ver. Por quê? A gente cobra dos outros. Mas será que a gente faz? E aí eu coloquei assim, né? Nós viemos para a casa espírita. O que a gente procura na casa espírita? Ao vir para cá, a gente já começa a receber os benefícios, né? Porque o nosso mentor conseguiu botar na cabecinha, vai, luz. Aí ele consegue, porque Deus está atuando o tempo inteiro. Deus atende o homem pelo próprio homem. Então, alguém vai dizer assim, olha lá tem uma casa espírita boa, a palestra de lá é boa. Aí a gente acha que isso aí... Mas são eles que estão trabalhando, porque a gente ora, a gente pede a Deus, a gente não pede socorro, e aí eles nos orientam. Então, quando a gente já pensa em vir, a gente já está começando a receber, né, as benesses da casa espírita. Aí eu chego aqui, eu já recebo esse ambiente limpo. Nós estamos aqui num ambiente filtrado, gente. Nesse momento aqui, é um momento que a gente pode receber fluidos de cura, a gente pode receber ideias, e a gente pode, né, ter até situações que a gente não consegue resolver, e naquele momento você vai conseguir, né? A espiritualidade vai colocar na sua mente. Às vezes nem não é na hora não, mas depois dá aquele estalo. Então eu recebo tudo isso. O que mais que eu recebo? Eu tenho um local tranquilo, eu escuto a palestra edificante, né? Fui anotando aqui para não esquecer. Eu tenho oração no início, no final. Eu tenho passe, eu tenho água fluidificada. Olha quanta coisa eu recebo na casa espírita, né? Agora, o que eu faço para a casa espírita? Eu recebo, eu só quero receber, né? E aí, o que eu dou para a casa espírita? Aí, vamos lá. Eu ajudo na medida do possível. Se eu posso dar uma doação mensal, eu dou. Se eu posso dar um quilo de alimento, eu dou. Né? Quando tem campanha, eu faço. Mas isso é o quê? São coisas materiais. O que Jesus quer de mim? Só isso? Só essa doação? O que Jesus quer de mim? Uma das coisas que Jesus quer de mim. Ele quer que eu siga os seus ensinamentos. E aí é o compromisso com o espírita. Eu sou espírita. Então eu quero tudo que eu posso da casa espírita. E o que eu faço para a casa espírita? Eu perdoo o meu irmão? Eu faço uma oração para o meu irmão? Ou eu boto só lá o nome dele? Bota o nome aí para mim. Será que naquele momento eu também fiz a minha oração por aquele irmão? Será que eu fui lá, procurei ajudá-lo de alguma maneira? Né? A gente vê, hoje a gente soube aqui de um caso de um suicídio. Será que essa pessoa, né, não deu algum sinal? Será que alguém poderia, né, ter ajudado de alguma forma?
E às vezes a gente vira as costas. Então, o que eu posso fazer para a casa espírita? É fortalecê-la, né? Será que ofereço a Deus o que quero do meu semelhante? Será que é da minha reforma? Será que a minha reforma íntima eu já estou praticando? Porque o que Deus quer de mim? É isso, a minha reforma íntima. Que eu me modifique, que eu me torne um espírito melhor. Então é isso que eu também tenho que oferecer para a casa espírita. Eu tenho um compromisso, sim. Eu sento aqui, eu escuto palestra, eu recebo passe. E eu tenho um compromisso, sim, com Deus, com Jesus, com o Germano, que está aqui segurando as nossas pontas. E assim, se eu abrir aqui, eu sei que vai ter um monte de gente que vai dar o seu testemunho do que recebeu de bênçãos desta casa. Então eu tenho um compromisso, sim, de me melhorar. É claro que a gente também chega, a gente tem o nosso limite, nós estamos na carne. Então eu ofereço. Isso eu estou falando aqui no amar os inimigos, né? Aquele que está em oposto a nós. Então chega uma hora que acabou, não consigo mais, aí é com você, né? Então aí a pessoa vai, mas eu continuo mantendo nas minhas orações. Esses precisam das nossas orações. A gente fala muito em é só o ajudar, não, mas o orar é muito importante para essas pessoas rebeldes, para essas pessoas que estão fora do caminho, né? E nós aqui, nós temos um compromisso muito grande. Às vezes a gente é criticado. A gente aqui bateu na nossa porta, não interessa. Se ele é um malfeitor, se ele é uma pessoa... Enfim, nem vou entrar em detalhes aqui. Mas qual é o nosso compromisso? Principalmente eu e Giovana somos dirigentes dessa casa. É acolher, é aceitar. É viciada, não sei o quê. Nesse momento, ele é um irmão que chegou aqui buscando socorro, pedindo ajuda. Se ele vai conseguir ou não, a gente não sabe, mas a gente vai acolhê-lo. Com certeza vai acolhê-lo. E aí, às vezes a gente vê, né, a pessoa que está frequentando a casa vê determinadas situações e torce o nariz. Não pode, gente. Não pode. Então, no dia de hoje, né, só para concluir, o pensamento é uma coisa muito forte, né? Uma coisa que cristaliza. E aí eu estava dentro do livro isso aqui, é uma historinha para a gente fechar, para a gente ver como é importante. A nossa mente, ela trabalha para o bem e para o mal. Se ela trabalha para o mal com muita força, se a gente fizer o efeito contrário, também ela tem muita força. E aí, incrível dor de cabeça fluídica, uma história do Chico, verdadeira. Era uma sexta-feira, muita gente aglomerava-se em volta do Chico. Ele de pé abraçava um, dirigia a palavra a outro. Quando aproximou-se dele, uma jovem senhora, reclamando de forte dor de cabeça. Chico a ouviu atentamente e convidou-a a sentar-se na assistência para participar do encontro. A palestra transcorreu normalmente e depois da meia-noite, porque as reuniões de Chico, se até, né, não tinha hora para acabar, né? Depois da meia-noite, termina a reunião e a senhora que reclamara da dor de cabeça achegou-se ao médico com a fisionomia radiante e feliz. A dor de cabeça cessara nos primeiros minutos das tarefas. Chico sorriu docemente, despedindo-se dela com carinho. Instantes depois, explicou. Emanuel me disse que aquela senhora teve uma discussão muito forte com o marido, chegando quase a ser agredida fisicamente. O marido desejou dar-lhe uma bofetada e não o fez por recato natural. Contudo, agrediu-a vibracionalmente, provocando uma concentração de fluidos deletérios que lhe invadiram o aparelho auditivo, causando a dor de cabeça. Tão logo começou a reunião,
Dr. Bezerra colocou a mão sobre a sua cabeça e vi sair de dentro do seu ouvido um cordão fluídico escuro, negro, que produzia dor. Eu estava psicografando, mas orientado por Emanuel, pude acompanhar todo o fenômeno. O grito de cólera é um raio mortífero que penetra o círculo de pessoas em que foi pronunciado. E aí se demora indefinidamente, provocando moléstias, dificuldades e desgostos. É a psicografia de Chico por meio Lúcio. Neio Lúcio. Quando age de reclamar isso ou aquilo, espere que as emoções se mostrem pacificadas. Um grito de cólera, muitas vezes, tem a força de um punhal. E aí a gente viu ali o ódio, a vingança, o duelo, né? São dardos mentais. Isso aqui foi mental. O marido estava com tanta raiva, ele não agrediu fisicamente, mas ele lançou sobre ela, né, essa carga fluídica tão deletéria que provocou essa dor de cabeça muito grande. E aí a gente para e pensa, vamos tomar cuidado com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, né? Com a nossa raiva, com o nosso ódio, com o nosso rancor. Porque isso, agora, ele ficou não as mãos, né? As mãos mentais marcadas, porque ele ia agredi-la, não fez. Ela, graças a Chico, se livrou. E aqui acontece isso. A gente na casa espírita consegue isso. Às vezes tem pessoas que, eu fiquei boa. Não é só aqui na casa espírita, não. Na igreja evangélica, na igreja católica, na Umbanda, em qualquer lugar. Deus, ele está em todos os lugares. E naquele momento, né, o Espírito vai auxiliar aquela pessoa. Então, vamos ter muito cuidado com as nossas palavras, com as nossas ações, com os nossos sentimentos. E vamos ser espíritas, né, conscientes e fazermos pela doutrina aquilo que ela precisa de nós. Que sejamos exemplo. Porque houve um tempo que dizia assim, não, o espírita não é uma pessoa confiável. Mas hoje em dia a gente está vendo aí algumas coisas que... Aí você diz assim, puxa vida, mas aquilo ali é espírita, fez aquilo, fez isso, fez... né? Com atitudes que estão, né, manchando, entre aspas, né? Não a doutrina, mas manchando a si próprios. Mas tem pessoas que às vezes não têm entendimento, né? Logo diz logo que é da religião. Não, não é. É da pessoa, né? Porque a religião é feita pelos homens, né? Então fica aí a mensagem dessa noite, né? Vamos refletir muito sobre isso, sobre as nossas atitudes, e vamos tentar fazer o melhor possível, porque os mais beneficiados somos nós. Se eu estou com flores na minha mão, né, e vou entregar para alguém, a minha mão vai ficar perfumada, não é? Então vamos ter mais cuidado com as nossas atitudes e sempre olhar para o exemplo de Jesus. Obrigada por me ouvirem. Tá? Até uma próxima. Obrigada, Rosa, pelo excelente estudo que tivemos hoje. Agradeço a todos que viram pelo YouTube. Uma boa noite de paz e harmonia.